Olá, boa noite, estudantes da doutrina, muito bem-vindos. Vamos então continuar o nosso estudo, estudando o nosso lar. Hoje temos o capítulo número 44, que vai ser as trevas. Para quem nos acompanha no YouTube já puderam ver o título, mas este é um capítulo cheio de revelações e mensagens importantes. Vamos descobrir junto com André sobre esse plano das trevas, sobre o umbral e muito mais. Vamos então dar início ao nosso estudo, que nós começamos sempre com a nossa prece, com a leitura do capítulo, para quem é novo, e depois seguimos com o estudo e com os comentários de cada um. Vou pedir então que possam encontrar uma posição confortável, ir respirando fundo, fechando os olhos suavemente e vamos escutar a prece do nosso irmão Felipe. Amado Mestre Jesus Cristo, irmão carinhoso, em todas as nossas horas do dia e da noite, buscamos hoje sentir uma vez mais aquelas palavras maravilhosas que nos disseste ao lembrarmos se o Pai Celestial provê à flor e ao pássaro o sustento de cada dia, quanto mais a nós. Ao lembrarmos desta colocação do Mestre, deixamos ir as nossas preocupações mundanas, deixamos ir os nossos afazeres, buscamos conectar com a luz. Buscamos estar presentes nesta hora para que cada letra possa ser uma semente colocada em nosso coração, para que cada mensagem possa ser um tomo de água a regar e a fazer florir o nosso jardim. Amado Jesus, permite que hoje possamos compreender o sentido da lição que nos trazes, mas mais do que tudo, a possamos vestir como um exemplo que doaremos a partir de hoje por toda a eternidade, porque os teus discípulos são aqueles que te seguem e que te ouvem. Inspira-nos desta forma, hoje, agora e sempre, graças a Deus, que assim seja. Ora, do livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão e amigo André Luís, temos hoje o capítulo número 44, As Trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com mestria as cordas da citara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se jubilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me via sós,
Com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe as minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formam núcleos de força viva, pelos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que, no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á os danos. Observando uma estranheza, concluiu. Não há nisto mistério. É lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Porém, de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez, em sombras densas durante anos consecutivos? Não via, nas câmaras, numerosos desequilibrados e doentes de toda a espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considera as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra?
Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu: Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei. A queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuram-se antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e obtemperou. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino. Conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam, na Terra, paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De facto, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: Contudo, Lídias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda a parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes, e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região da existência, além da morte do corpo, apenas os círculos, a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar. A nosso belo prazer é a organização viva, cuidadora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma, esmagada de culpa, não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as lavas livres ascendem às alturas, a que se embaraçam no cipoal, sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei, de pronto, o quadro imenso de lutas purificadoras, a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros?
que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. Também um planeta traz em si expressões altas e baixas, como que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embutará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Boa noite, estudantes da doutrina. Eu diria que são os estudantes da última hora. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do estudo e agradeço aí a Amada pela abertura e o Felipe pela leitura do nosso capítulo. Boa noite, Dona Maria. Não tinha visto ainda. Olá, boa noite. Boa noite. Fica de olho nos vegetais aí para não queimar. Então, nós vimos aí um capítulo que, como muitos outros, dá muito pano para manga, não é? Tem muita coisa para explorar, tem muita coisa para falar, tem muita coisa interessante. E, com certeza, se nós voltarmos ao estudo do capítulo no futuro, nós iremos rever em cada capítulo mais e mais e mais detalhes importantes. Eu quero começar a noite de hoje deixando uma mensagem para vocês, que é do Chico, que diz: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Mensagem para reflexão. Então, vamos lá ver o que nós temos preparado aqui para todos vocês. Se vocês me derem só um segundo. Eu espero que todos vocês estejam bem. Aí, a quem nos assiste no YouTube, é com muita satisfação que nós estamos aqui, com muito carinho, partilhando. E só um minuto, gente, que eu gosto de ver vocês. Deixa eu ver se eu fizer assim. Então, para quem não se lembra, não é a primeira vez que nós estamos falando sobre umbral, não é? Eu não sei se você que nos acompanha aí de casa, porque eu sei que os meninos aqui vão se lembrar, nós no início falamos sobre umbral, num dos primeiros capítulos. Mas o André, ele só fala a experiência, né? Ele só nos conta ali o que aconteceu, o que ele viu, e neste capítulo há muito detalhe que é ensinado. Então, eu vou fazer o calha. Mônica, você pode ler o que está aí na tela para mim? Sim, posso. Por favor. As cordas da cítara fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Quando nos reunimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor. André. Obrigada. E Lísias, ele ainda acrescenta no capítulo que ele diz: não tenha dúvida, quando numerosas almas se congregam num círculo de tal ou qual atividade. Seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento na vibração geral. Alegria ou sofrimento.
não é? O que Lísias está fazendo, ele está nos explicando exatamente o que nós temos estudado e repetido constantemente aqui nos estudos, o que nós chamamos de egrégoras. São aí as energias criadas por nossos próprios pensamentos e sentimentos grupais. Nós vamos ouvir a leitura de um texto sobre esse assunto que interessa a todos nós, porque nós não vivemos sozinhos, não é? Isolados. E todo o ambiente em que as pessoas se reúnem retém a sua própria egrégora, que é a produção das nossas emanações mentais e daqueles que ali se encontram presentes. Então, nosso trabalho, nossa escola e os lugares que nós frequentamos. Então, a amada vai ler aí para a gente. Cuidado com sua memória, com a memória de sua casa. Vamos então ler este texto. Cuidado com a memória da sua casa. O padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito de seus moradores. O conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos moradores fica impregnado no ambiente, criando o que se chama de egrégora. O que poucos sabem é que as paredes, objetos e a atmosfera da casa têm memória e registram as energias de todos os acontecimentos e do estado de espírito de seus moradores. Por isso, quando pensar na saúde energética de sua casa, tome a iniciativa básica e vital de impregnar sua atmosfera apenas com bons pensamentos e muita fé. Evite brigas e discussões desnecessárias. Observe o seu tom de voz, nada de gritos e formas agressivas de expressão. Não bata portas e tente assumir gestos harmoniosos, cuidando de seus objetos e entes queridos com carinho. Selecione muito bem as pessoas que vão frequentar a sua casa. Se você nutre uma mágoa profunda ou mesmo um ódio forte por alguém, procure ajuda para limpar essas energias densas de seu coração. Alegria, amor, paz, prosperidade, saúde, amizades, beleza, já estão bons para começar, não é mesmo? Obrigada, Amanda. Então, nós vimos aí essas energias que podem ser produzidas dentro das nossas casas e o que nós devemos e não devemos fazer. Mas vocês já imaginaram alguns outros locais em que nós frequentamos constantemente e que nós não temos como controlar? Só um minutinho, gente. Ai, Amanda, vai ter tanta coisa para você editar nessa. É para matar saudades da semana passada. Peraí, que eu não sei o que eu fiz. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Pronto, e aí nós temos, né, um alerta sobre a formação de energia que é criada por nós mesmos. E Lísias, lá na conversa com o André, ele ainda disse: é por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. O André concordou e ele ainda pergunta, né? Eu vejo nisso igualmente os princípios que regem na vida dos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desenvolvimento e maldade, temos o inferno vivo. Mas aí, se você tem dificuldade em direcionar os seus pensamentos apropriadamente para não alimentar aí essas vibrações, o que você pode fazer? Porque por muitos de nós, ainda é um grande desafio educar as nossas mentes corretamente.
E é uma das perguntas que nós mais fazemos, ou que são muito feitas, é como é que eu consigo meditar? Como é que eu consigo controlar a minha mente? Quando eu sei que eu não devo ficar aí pensando, não é? Sempre continuo com pensamentos que não ajudam, não é, nessa egrégora. E outra pergunta que pode ser feita é, mas e se eu sou o único atento a esses cuidados no meu meio? Então, imagina que você é a única pessoa no seu lar que se preocupa, que tem essa preocupação, ou a única pessoa no seu trabalho, no local de trabalho, não é? Porque não são todos que têm esse conhecimento, que sabem o poder que tem essas vibrações. Então, ó, se os seus familiares, amigos ou grupos sociais não estão ainda preparados para entender ou trabalhar com você nesses cuidados necessários, não há que se temer, pois você é a chama que vai iluminar esse ambiente que você convive, certo? Se você tem esses cuidados dentro de casa e se preocupa com o ambiente de trabalho, com qualquer outro grupo, lembre-se de estar equilibrado, que você vai acabar influenciando os outros e não se, né, ter cuidado para não se deixar desequilibrar. Ao alimentar os seus pensamentos e o espírito de bons nutrientes, você estará fortalecendo suas energias constantemente, não é? Sem contar o auxílio que nos é enviado do plano espiritual. Porque quando nós estamos tristes, aí a gente coloca a música, tem que ser uma música triste, tem que ser um filme triste. E a gente continua nesse círculo dessa vibração, não é, de tristeza. O Chico, ele era um médium, só para lembrar, que além de psicografar, né, de alimentar os necessitados, ele ia em busca daqueles que precisavam dele. Ele não se limitava ali naquele ambiente do centro da casa dele. E ele ia visitar enfermos, ele ia a hospitais, ele ia a presídios, não é? E ele sempre levava com ele a luz dele, a energia dele, sem se deixar intimidar pelas outras vibrações. Então, nós temos que ter esse controle da nossa mente, aonde quer que nós, né? Aonde quer que nós fomos visitar, aonde quer que visitemos, nós iremos levar as nossas boas energias. Paulo, ele nos diz no livro de Atos 20:35, que é mais bem-aventurado dar do que receber. E Emmanuel, ele nos diz em Fonte Viva, no capítulo 117, que nós possuímos aquilo que damos. Olha que maravilha. Que maravilha se nós pudermos dar um pouquinho da nossa boa energia para alguém. Muito bem, muito bem. O umbral, se vocês que estão nos assistindo no YouTube se lembram, como eu falei nos primeiros capítulos do livro, nós exploramos no capítulo onde que é o umbral e o que é o umbral, não é? Onde que o André foi parar assim que ele desencarnou. Porém, até então, o André, ele tinha uma ideia do umbral que ele conheceu, não é, limitado ali no Vale dos Suicidas, que é uma região. E ele se sentiu muito curioso com o que o governador disse no capítulo anterior, sobre o local de trevas, que fez ele imaginar, peraí, mas eu já sei que tem alguns outros planos, e tem tem a Terra, e tem o umbral, onde é que são essas trevas que o governador se referiu? Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras,
pela preocupação egoística que nos absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Vamos dar uma olhadinha assim, bem breve sobre o umbral. O umbral pode ser definido como uma zona ou região cósmica onde se encontram por afinidade em sintonia espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos. A zona do umbral é dividida em duas regiões, conhecidas como umbral ou umbralina, e as abismais ou trevas, no caso aí as sombras. Porém, nós temos relatado e compartilhado em várias psicografias que o umbral ele é organizado por diferentes cidades, vales, dimensões astrais, que vão variar conforme as energias daqueles que ali se encontram. E é uma região muito bem organizada, com representantes e subordinados divididos por postos e posições hierárquicas. Um estado com várias cidades, imagina assim, né? Nós temos um estado com várias cidades, e cada cidade vai ter vários bairros, e cada cidade tem seu prefeito, ou tem um representante, e tem a sua segurança, e por aí vai. Também sendo o lar de seres assustadores, nascidos e alimentados da mente humana. Não é? O André, ele falou aí sobre esses seres. O André, ele nos ensinou que o umbral é uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais em um período posterior ao desencarne, que possibilita ao espírito entender o seu atual estado espiritual, né? Todos nós iremos passar por lá para nos lavarmos das densidades da matéria. Então, o umbral, ele não é um castigo. Não é? A gente não pode pensar que quem está sendo castigado será enviado para o umbral. Agora, se você vai permanecer lá, ou se você vai passar, vai depender da vibração mental, vai depender como que você vive ou viveu aqui enquanto encarnado. O umbral é uma região destinada ao esgotamento de resíduos, foi o que eu falei, não é? Agora vocês vão pensar que é necessária, outra coisa que nós aprendemos, antes que eu me esqueça e prossiga, que o umbral é necessário passar por lá obrigatoriamente. E eu lembro que quando nós aprendemos isso, fica todo mundo assim, né? Não tem como fugir, terá que passar lá mesmo, porque eu disse que há de se lavar aí esses resíduos, né, densos da matéria. Daí a razão de existir diferentes localidades, como as trevas, que foi referido por Lísias. Lísias fala: considere as criaturas como itinerantes da vida, falando sobre os que vivem no umbral. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência de vida em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados nos labirintos que tracejam para os próprios pés, classificando-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve
costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Se eu pudesse fazer um rápido resumo, há aqueles espíritos que passam por lá, mas têm um foco daquilo que eles são. Nós, que já sabemos da existência, não é, eterna do espírito, nós temos noção que ao desencarnar, nós iremos continuar vivo em espírito. Há aqueles que cegos pelas crenças, pelas vicissitudes, pelas paixões, ou não aceitam, ou não querem aceitar, não conseguem ver. Vocês lembram que demorou 8 anos para o André conseguir se revestir do orgulho, não é? Deixar ali as paixões, porque ele disse, no entanto, eu não acreditava em Deus. Ele era um cientista, até que ele conseguiu ter esse contato com o irmão Clarencio, quando ele foi resgatado. Então, imagine quantas almas que continuam e que vivem no umbral milhares de anos, porque não conseguem deixar as paixões, não conseguem abrir os olhos. E há aqueles que ficam há muitos anos e vão sendo agrupados em diferentes áreas, né, locarejos ali do umbral. Tudo bem até aí? Boa. Sim. Vocês todos sabem isso aí de cós salteado. Mas é bom nós podemos passar novamente nesse assunto para aqueles que estão nos assistindo em casa e que não têm aí ainda o conhecimento sobre o umbral. E aprofundamos sempre o nosso conhecimento, não é? Porque escapa-nos sempre alguma coisa. Com certeza. E para quem quer, nossa, mas se eu quiser, eu me interesso tanto sobre esse assunto, já que quais são os livros que nós podemos buscar aí para, né, para poder explorar o umbral? Olha, o Livro dos Espíritos, tá? De Allan Kardec, e Céu e Inferno, de Allan Kardec, fala sobre umbral. Nós temos a Guerra no Além, interação entre dois mundos, em dois planos da vida. Umbral, projeções mentais, testemunhos e resgates espirituais. Okay? A vida no outro mundo, que são psicografias do espírito Caibá Schutel. Tem Memórias de um Suicídio, por Ivone Pereira Franco, não é? Que foi ditado por Camilo Cândido Botelho, não é? E o André, depois que ele passou pelo umbral, ele não tinha nem noção de quanto tempo ele lá estava, né? Porque ele estava tão desorientado, tão perdido. Ele foi aí resgatado, o livro fala 8 anos, muitos dos nossos irmãos espíritas falam que foi até mais, que foi um erro de edição, mas imaginem, 8 anos para a gente aqui, não é? No nosso tempo, é bastante, não é? É muito tempo. Agora, imagina quantos e quantas almas que continuam por lá, depois de tantas existências, continuam persistindo nos mesmos erros. E lembrem-se que Deus não castiga, Deus é justo. Então, o tempo prolongado ou não no umbral vai depender de cada um de nós. Por isso é que nós temos que fazer todo esse trabalho enquanto nós estamos aqui, nos dedicando ao que pudermos. Oi? Passei aqui sem querer. Hide slide. Agora deu. Agora deu. Só sair apertando tudo que você tem direito, mais alguma coisa. Eu vou voltar aqui só em um slide que acabou pulando e eu só me dei conta agora. Então, voltando ao assunto que nós estávamos nos referindo sobre... Peraí, mas... Se todos os lugares que eu vou, não é? Todos os lugares que eu frequento têm uma energia própria e eu tenho que me atentar às minhas energias. Quais são as ações? O que eu posso fazer para manter os meus pensamentos limpos, puros, saudáveis? Então, eu trouxe para vocês uma listinha que eu espero que vocês gostem, tá bem?
Ouvir música alegre com sinfonia ou com uma mensagem saudável. As músicas, elas influenciam energeticamente o nosso organismo, além de nos fazerem, por vezes, repetir palavras de mau grado. Então, nós devemos escolher as músicas que nós ouvimos com muito cuidado, porque elas nos influenciam. Então, vamos tentar ouvir música que nos influencie positivamente. Ou exercitar o corpo faz com que o nosso cérebro produza endorfina, que promove um bem-estar, não é? A serotonina, a serotonina, também conhecida como hormônio da felicidade, ela regula o humor. Então, olha, exercitar, ou dançar, ou correr, ou caminhar, movimentar o corpo. A adrenalina que a gente produz quando nós estamos aí fazendo exercício físico, ela produz um aumento da frequência cardíaca que estimula energia, ela ativa o nosso cérebro, além de nos ajudar a queimar aquelas famosas calorias, né? E, antes de mais nada, ela faz com que a gente corte o cortisol, não é? Que é o hormônio que em demasia nos produz estresse. Foi em duas. Usar a criatividade. Então, segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, o envolvimento com arte pode ser um benefício para a saúde mental e física, que auxilia, inclusive, nos tratamentos de doença. Então, pintar, cantar, escrever, tricotar, qualquer arte que você se dedique a fazer, nem que seja para colorir aqueles livrinhos de colorir, é ótimo para a mente, para a concentração, tá bem? Ler um livro ou artigo voltado para assuntos construtivos. A doutrina espírita, gente, ela nos presenteia com centenas de livros que são instrutivos, como também nós temos artigos, blogs online, canais de televisão, na internet. E mesmo que não seja uma leitura espírita, algo que te dê prazer, receitas culinárias, uns artigos de esporte, arte, história, ciências, não é? Nós temos que improvisar, não é? Fazer o que a gente gosta, desde que esteja aí dentro, não é? Desses padrões saudáveis. Assistir uma palestra ou um filme que te faça sentir bem, não é? Se nossos palestrantes espíritas produzem milhares de palestras que são gravadas e ficam disponíveis online, e é de graça, não é free. Nós estamos vendo a evolução das mensagens espírita cristãs ser divulgada em cinemas, não é? Que nós temos aí vários filmes que já estão disponíveis para que nós possamos assistir, com um conteúdo espírita que é muito bom. Mas também existem outros filmes que não são espíritas. Eu, por acaso, gosto de documentários, gosto de biografias. Depende do que a gente gosta, não é? De assistir. Ativo e não se entregar à inércia. O mais importante é você estar sempre trabalhando, ocupando a sua mente. Então, não se entregue à inércia. Se você não pode trabalhar, se você não está trabalhando, ou se você não pode se exercitar por causa de um problema de saúde, um trabalho voluntário, não é? Enquanto você não está trabalhando, enquanto você não está podendo se movimentar, um trabalho voluntário pode até ser feito online, em casa, não é? Desde que seja em prol da comunidade e não de nós mesmos, é voluntário. E o mais importante de todos, não é? Se manter em constante oração, não é? A oração, pela oração, nós vamos produzir e vamos receber benécias enviadas por aqueles que tanto nos amam. A oração, ela nos conecta com Deus,
nos conecta com os nossos irmãos no plano espiritual, não só aqueles que nós pedimos para olhar por nós, mas entes queridos. Então vamos sempre ativar as nossas boas vibrações com orações diárias. Muito bem, deixa eu só voltar para o próximo capítulo, para o próximo slide. Desculpa, gente, por essa confusão. Espero que não atrase, mas... E nós agora vamos fazer um trabalho em grupo. E agora virou trabalho de sala, porque não é preciso mais partilhar o grupo. Então, o André, né, nós iremos buscar aí a resposta para uma dúvida que André teve. Ele diz: entretanto, quem me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Então, nós vamos dar uma olhadinha aí no capítulo outra vez, no finalzinho aí da conversa, quando Lísias explica um pouquinho sobre essa questão, e depois nós vamos partilhar o ponto de vista de cada um, o que cada um achou, tá bem? Se vocês quiserem se retirar por 5 minutinhos, a gente volta a gravar daqui 2 minutinhos, 5 minutinhos, para que cada um possa partilhar aí a sua colaboração, tá bem? Então, vamos lá, então. Mada, será que só na Terra que serão só os encarnáveis sucessíveis Os à encarnáveis? os encarnados sucessíveis serão, tá vendo? Agora encarnados. Bom, serão os encarnados sucessivos, serão só os encarnados sucessíveis à precipitação no despenhadeiro. Despenhadeiro. Não, claro que não. Como a pergunta que o André fez é uma pergunta muito pertinente, né? Então, mas se já não estão sujeitos à carne, já não estão sujeitos a todos estes, já estão numa dimensão um bocadinho acima da nossa, não é? A quarta dimensão, tão suscetíveis de cair nas mesmas peripécias, ainda por cima vivendo em colónias de uma vibração mais elevada, como a do nosso lar, por exemplo. Apesar de ainda ser uma colónia que habita as regiões umbralinas, mas é o umbral alto, não é? Como nós o conhecemos. Mas sim, claro que sim. Quando nós falamos, por exemplo, neste livro daquela questão da alimentação que estava a gerar uma revolta na colónia, não é? Estava a criar uma abertura à intervenção dos habitantes do umbral mais baixo a poderem atacar a colónia. Portanto, aquele sentimento de revolta, e como não era só de um, era coletivo, Muitas. apesar de não ser de toda a colónia e estar protegida, e houve intervenção divina, e não nada de pior ter acontecido, mas sabemos que foi uma revolta muito séria, mais séria do que é relatado no livro. Então, muitos daqueles espíritos revoltados abriram brechas para não só os seres mais. Eu não quero dizer inferiores, porque não são inferiores, mas de uma faixa vibratória mais densa, pudessem atacar não só a colónia, mas também essa ligação que eles fazem os pudesse prejudicar, porque sabemos que tudo é uma questão de sintonia e frequência. Se eles não vibram de acordo com a frequência da colónia, se não estão bem, vão se sintonizar com aqueles que pensam da mesma forma que eles, não é? Então, é isso. Mas sabemos pela proteção que houve e como a questão que o Lísias abordava, não é? E o André,
que sentimento tão maravilhoso é este? Parece que eu estou num paraíso, é o alimento É. do amor, disse o Lísias, é a comunhão, o entrelaçamento dos pensamentos e essa alimentação das vibrações coletivas que nos envolvem é maravilhoso. E acho que é pensarmos também por aí, o Uhum. alimento que nós partilhamos uns com os outros. É, Mesmo, é mesmo. muito, muito. Por isso é que nós damos, assim, exemplos positivos, não é? De nós, por Uhum. exemplo, estarmos aqui todos reunidos nessa vibração, vibrando, orando, aprendendo. E eu Porque tenho é uma um. amiga, Uhum. Sim, sim. é uma egrégora que nós estamos, não é, alimentando. E eu tenho uma amiga que ela tem, ela é uma médium visual, então ela vê muito. E ela me diz, já que eu não vejo nitidamente, eu só vejo assim vultos, e às vezes os vultos são claros e amarelos e brancos, mas quando eu saio na rua, quando eu vou à noite para um barzinho ou certos ambientes, é horripilante, sabe? Ter a noção das energias que frequentam e circulam em certos ambientes. Uhum. Por isso é que nós temos, ao sair de casa, igual naquela leitura que nós fizemos, lembra que você disse que nós temos que nos atentar a quem vai nos visitar, a nossa Uhum. casa? Nós também temos que nos atentar aos lugares que nós vamos frequentar, que nós vamos entrar, não é? Mesmo que seja a casa de um amigo, não Uhum. é? Mesmo que seja um familiar, não é? Um almoço de domingo, olha, eu tenho que ir, tá bem, mas deixa eu me preparar, não é? Deixa eu me preparar e vibrar antes de ir nesse E almoço. é muito interessante porque neste Evangelho do Lar que fizemos aqui no domingo, calhou-nos uma lição do livro Ceifa de Luz, que é a autoproteção. Hum, Então ele fala exatamente sobre isso, que a nossa gentileza, a nossa tolerância, o nosso respeito, todo o bem que nós fazemos para os outros é a nossa autoproteção. Então é isso que nós, independente dos lugares que temos que frequentar, não nos vamos meter na boca do lobo de de propósito. propositadamente, não é? Estou a dizer, mas os lugares que nós temos que frequentar, todo o bem que nós fazemos é a nossa própria autoproteção. Foi o que a beleza, né? De que você dá, não é? Você tem o que você dá. É um círculo aí vicioso. Muito bom. E aí, Felipe e Dona Maria, o que vocês acham? É só, eu acho que o que foi dito está certíssimo, não é? Até porque se nós, eu não me lembro qual é o livro, mas quando, num dos livros da coleção do André Luís, quando eles vão visitar as zonas mais densas, eles dizem, há lá uma parte que eles dizem assim, a partir daqui, a única coisa que nos liga lá acima é a oração. Eu acho que é Mensageiros, não é? Eu não me recordo, não me recordo, por isso não sei. Mas e isto reveste muito aquilo que é importante das palavras de Jesus. Se há uma coisa que ele deixou claro, era que para todos os discípulos de Jesus deveriam orar e vigiar constantemente. Hum, Porque ele disse uma coisa que é: se eu, sendo vosso mestre, me perseguem, quanto mais a vós, sendo meus é, discípulos. E isto é quase extenuante, porque é quase às vezes uma guerra constante do nosso pensamento a tentar nos levar para determinados caminhos, e de facto é. só mesmo a oração e É exaustivo, mas é a necessário. vigia. E a vigia. E lembramos também, não tem a ver com ser noutros planos, mas foi uma coisa que falámos agora na casa há pouco tempo, que para mim de facto me surpreendeu, que é quando Jesus Cristo, que nós sabemos todos que é aquele espírito de luz, não é? Ah, maravilhoso que está connosco. Se nós tivermos algum problema, nós vamos recorrer a Jesus Cristo conforme um filho recorre a um pai, na certeza que ele não nos vai falhar. E ele próprio também foi tentado. Ou seja, ele não Hum, esteve ausente da tentação. Ele também hum, poderia ter caído. Ao contrário, ele escolheu o caminho reto, como dizia aqui no capítulo de hoje. Mas ele nunca esteve ausente da tentação. Ele não habita
ele não detém um privilégio dado por Deus de estar imune à tentação. Não, ele também tem. Ele também teve, e nesta prova em específico, também foi tentado. E então, eh, todos nós podemos estar aptos a cair. Lembramos também, uma vez mais, que veio agora aqui no instante, Chico Xavier tinha um dizer que era muito engraçado, que traduz bem isto, dizia assim: pedia para as outras pessoas orarem por ele, porque ele não sabia se estava a 2 passos de cair. Hum. E isso tudo traduz verdadeiramente aquilo que nós estamos aqui a falar. Nós nunca sabemos ah, quando é que poderá estar a armadilha e quando é que nós podemos ser invigilantes e cair, muitas vezes até naquilo que pensávamos que já não voltaríamos a cair. E é Hum. orar e vigiar e ter esperança e seguir em frente. É isso, é isso. Moniquita, Acho que já foi dito tudo. Passo. você acha que todos nós estamos suscetíveis a cair? Sim, claro, somos humanos, não é? E mais, porque É nós uma estamos luta, é uma luta, encarnados é uma luta constante, não é? constante, sem parar, não é? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tanto encarnados, acho que no outro plano também deve ser assim, não é? Já estudamos que as coisas não mudam muito. Exatamente, exatamente. E quando nós falamos sobre pequenas estratégias que nós podemos tomar para nos ajudar a nos educar, para mantermos a mente positiva, porque, como a Mônica disse, nós somos humanos, não é? É muito fácil nós cairmos na inércia, na preguiça, na tristeza, na fúria, na revolta. É muito fácil. Você está ali depois de uma meditação, de uma prece, de um passe, você entra no carro, o cara te corta, passou, foi embora, porque naquele momento vem uma raiva, acabou, foi segundos para horas de preparo, não é? Nós somos humanos, é constante, eu não vou ter hipocrisia de vida aqui, dizer, nossa, eu vivo, né, 100% nas nuvens, não é assim, somente no dia a dia, tem cliente que eu quero... Mas é um trabalho constante que nós temos que nos habituar, não é? Então, por isso fica aí, não é? Esse alerta. Pronto, o que eu vou fazer hoje? Eu ainda falei na questão do tricotar, porque eu fiz de tudo durante o Covid. Não tinha como trabalhar, não é? Eu não estava trabalhando. Com um filho em casa com necessidades especiais, e um dos problemas do Rafael, ele tem hiperatividade, não parava. Então, qualquer momento que eu tinha para fazer, eu coloria os origami, qualquer coisa, para manter a mente ocupada, sabe? Às vezes eu lia muito, li bastante, mas você lê um pouquinho, você assiste um pouco de televisão, você não, sabe, era limitado sair de casa. Então, é importante nós voltarmos a velhos hábitos de quando nós éramos crianças, de que nós não ficávamos tão ligados às notícias ruins, filmes de terror, sabe? Saindo, sabe, o álcool, e por aí vai. Um dia a gente fala mais sobre, com detalhes, mas fica aí a dica que não é fácil, mas não é impossível. Não é? Basta a iniciativa, não é? O primeiro passo para que nós possamos, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando nós estamos diante das nossas provas, que não param, constantemente estão aí para nós temos que nos manter, não é? Vigilantes, com a nossa fé alimentada no Cristo, no nosso Criador. Tá bem? Sim, E só dá para... mais chega. Só dá mais... Desculpa, Ana, desculpa. Não, só dá mais chega em relação à questão de ser só os encarnados. Não, pelos relatos que nós temos ouvido e lido, sabemos que no plano espiritual a frequência é mais imediata, ou seja, o pensamento mais negativo ou inferior leva-nos automaticamente a regiões mais densas.
Portanto, e quando o pensamento está elevado em prece, liga-se logo ao plano superior. Portanto, acho que no plano espiritual é mais imediato e mais nota-se mais essa, esse efeito, vá lá. Nós aqui, é assim, depende muito do nosso treino. A mim acontece muitas vezes haver o efeito imediato. A tranquilidade, a harmonia e a paz vêm quase imediatamente com a prece. Portanto, é uma questão de conseguirmos, mesmo no meio da turbulência, vá lá, ter aquele foco na prece e em Jesus. E quando nós temos esse foco, e se estivermos atentos, conseguimos perceber o auxílio. Mesmo, mesmo. As bênçãos que esse grupo trouxe para a minha vida não tem explicação. Só esse tempo, mesmo de tão longe, há sempre uma forma de se manter ali conectado com outras pessoas que têm, né, a mesma energia vibratória. E quando um cai, todos os outros trabalham para tentar restabelecer. Nossa, o trabalho em grupo que nós temos é fantástico. Então, prosseguindo para a última leitura dessa noite, nós passamos aqui um pouco do horário, mas acontece. Nós vamos, então, passar para a leitura do livro Fonte Viva com a nossa irmã Ana. Deixa eu só partilhar aqui, Ana. Uhum. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, a lição 162, dentro da luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento da tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, Ai, desculpa. a fim de que lhe não percas as vantagens do contacto. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura desenvolve-se entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado Reino de Deus. Fica aí a mensagem, então, do nosso querido Emmanuel. E nós vamos, então,
passar para o encerramento com uma prece. Senhor Jesus, querido Mestre amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade desta lição tão rica em ensinamento. Te pedimos, Senhor, que nos dês a sabedoria para que ela fique gravada nos nossos corações e na nossa mente, para que tenhamos sempre presente o poder da oração, o poder dos bons pensamentos, da alegria que vem de ti. Tu pedes-nos que sejamos atentos ao nosso irmão, dando-lhes paz, emitindo bons pensamentos de harmonia e entendimento, pois só assim conseguimos saborear o alimento do amor que nos fortalece, que nos sustenta a existência. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Assim seja. Muito bem. Obrigada a todos vocês pela participação na leitura do capítulo 44. Nós estaremos aqui na semana que vem, se Deus assim o permitir, para a leitura do capítulo 45, e nós estamos aí na reta final. Então, se você nos acompanha pelo YouTube, gostou do vídeo, deixe seu like, tá? Aperta o sininho, subscreve aí no canal para que você possa saber quando nós temos novos vídeos sendo postados. E o mais importante de todos é partilhe com um amigo, partilhe com um familiar, alguém que você acha que vai gostar, né, do conteúdo do nosso canal. E eu vou, como é praxe, terminar pedindo que Deus traduza o meu agradecimento a todos vocês em renovadas de alegria e paz. Olha, um beijo no coração, fiquem todos com Deus.